dia, estamos iniciando mais um Vitrine de Negócio aqui pela tua Rádio São Francisco. Lembrando sempre que o Vitrine de Negócios tem oferecimento da CDL Caxias e do Cicobi Vale do Vinho. 4 de outubro de 2025. Estamos em festa, Beverly, bom dia! Sim, estamos em festa. Hoje é dia de São Francisco de Assis, por consequência, Dia Mundial dos Animais. Programa Vitrine de Negócios hoje, com seus convidados tradicionais, aliás, uma convidada especial. Mas hoje vai ser um programa diferente. A gente quer abrir o programa também diferente, trazendo aqui a participação especial, uma passadinha aqui no programa, do tenor Giovanni Marcheselli. Bom dia! Bom dia! É pra acordar Caxias do Sul, né? Acorda Caxias do Sul, né? Acorda, Caxias! Mais ou menos isso. Bom dia, Cunhado. Bom dia, doutora. Bom dia, Beverly. Bom dia. Fazia muito tempo que eu não via na rádio, então... Azar seu, né? Exato. Então, voltar à rádio no dia de São Francisco de Assis, eu acho que é alguma coisa... Foi o destino que me mandou aqui. Exatamente. Giovanni, já vou convidar as pessoas. Hoje nós temos uma programação diferente. A partir das 9 horas da manhã, mas já está começando. Então, quem quiser trazer seu pet, cachorrinho, gatinho, tartaruga, suas aves de estimação, seu porquinho da Índia, seu rames. É para trazer todos os animais hoje para a bênção dos animais tradicional dos freis capuchinhos nessa data, né? Então, as igrejas, as paróquias em todo o Brasil abrem suas portas para essa bênção tradicional, para fazer uma ode na relação dos animais com os seres humanos, fraterna. E a gente tem uma programação especial, porque hoje tem a entrega do muro de 35 metros, que é um presente do Museu dos Capuchinhos, com recursos da comunidade, e que expressa que no entorno, nesse ecossistema da Igreja dos Capuchinhos, a representação dos 4 continentes, com São Francisco de Assis representado nesses 4 continentes. É bonito demais. Então vai ter na Grutinha agora uma entrega oficial com o Frei Celso Bordignon, que abre toda a programação, uma bênção especial com a Engá, a primeira cão-guia de Caxias do Sul estará aqui para receber essa bênção simbólica. E o tenor, Giovanni Marcheselli, o que você vai aprontar aí, hein, tenor? Eu acho nada melhor do que a gente fazer no dia de São Francisco, a oração de São Francisco. Então a gente vai ter aqui um menu degustação. Daqui um pouquinho, Giovanni sai daqui da rádio, vai direto ali pra frente da Grutinha e ele vai cantar para quem estiver ali, para quem estiver passando de carro, buzina, faz o estardalá, acorda as pessoas hoje, porque é um dia de a gente ressaltar a fraternidade. Oração de São Francisco de Assis, na voz, execução de Giovanni Marcheselli. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha que bonito, que bonito. Muito bem. Muito obrigado. Presente para a comunidade, o Giovanni veio de forma voluntária. Hoje nós fizemos assim, como é que a gente diz, Giovanni? Um abraça todo mundo que a gente gosta para comemorar junto, né? Eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui, principalmente para homenagear São Francisco de Assis e também essa entrega do muro aí, que foi uma participação da comunidade. Não é isso aí. Então, e tu sabe, Giovanni, que projeto... só para resgatar o Giovanni, na época da pandemia, ele fazia um pouco isso, né? Isso. Ia para a sacada de sua casa, lá em Flores da Cunha, de onde ele veio hoje, e cantava como um presente, porque São Francisco de Assis, se estivesse vivo hoje, ele não marcaria uma palestra, ele não marcaria um workshop, ele não mandaria convite. Ele faria isso, ele ia para a rua e faria o que tinha que fazer. Exato. Né? Exato. Faz ao vivo. Se tem alguma coisa que a pandemia trouxe de bom para mim, foi isso, porque não só a gente conseguia tocar o coração das pessoas nesse momento que estava acontecendo, mas para mim também, me manter vivo, me manter, eu e a minha família, né, a gente se mantia inspirado, porque no meu trabalho, principalmente, bom, todos acabou, foram, né? mas o meu foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, foi um... Como evento, sim, né? Sim. Então, foi uma coisa boa que a pandemia nos deu, assim, pra gente se acalmar e se reinventar. Foi isso aí. E te fez criar, né? Com certeza.
Com certeza. A gente só cria assim. Sair um pouco da zona de conforto. Não precisava ser dessa forma, né? Mas valeu muito e isso abriu muitas portas para mim depois da pandemia. Então, ter feito isso... Eu vi um rapaz na Itália fazendo e acabei tendo a ideia de fazer aqui e deu certo. E fiz durante 2 anos. Mesmo todos os 2 anos de pandemia, eu cantei. O Giovanni tem Isso um trabalho... é uma inspiração. muito bonito, que agora também ele desenvolve com a filhinha dele, Claro, a Carolina, né? Que claro. eles cantam juntos. Catarina. Ela tem... Isso, desculpa, perdão. 10 aninhos, né? E é muito bonito porque a família foi se envolvendo, Sim. né? Deixa eu te perguntar, Giovanni, para quem quiser te contratar, porque a gente tá falando disso também, aqui é um programa de negócios, né? Para quem quiser te contratar para eventos, para festa de aniversário, eu sei que você faz muito isso, fim de ano de empresa. Só Também. deixa teu arroba aí para as pessoas Claro. te contatarem. Pode ser no @Giovanni, com 2 N's e I, Marquezelli, Quezeli. Depois a rádio deixa Sim. certinho Claro, para claro. eles. Ou no 54-999-35-4940. Repita! 999-35-4940. Eu lembro, Cuiaba, quando o Giovanni veio de São Paulo, tu é paulista, né? Sim. Veio de São Paulo, ele cantava música sertaneja. Dá pra acreditar? lembro. Dá pra Se acreditar? Se apresentou várias vezes lá na CDL, inclusive, Sim. a convite do Miltinho Corlatti, da equipe que era gestora na época, né? Exato. Comecei como popular, mas depois o italiano entrou. Falou mais dentro de mim. forte. Não consegui Com esse mais. sobrenome aí também, né? Não tem jeito. Caiu como uma luva. Exato. Então hoje eu faço o que eu amo, não me vejo voltando a cantar sertanejo mais. Pelo menos não em eventos, né? Mas naquele ônibus que nós estávamos viajando, que tu tava junto, tu cantou um sertanejo. Não, Puxou um Zezé de Camargo e Luciano Bonito. Em off ainda canta. Giovanni, obrigada. Obrigado. Eu vou te Eu agradeço. liberar, porque eu sei que você vai ali pra Grutinha agora, né? Obrigado. Beijão pra vocês. Um abraço, querido. Prazer em vê-lo. Doutora, prazer em conhecê-la. Prazer. E um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e com São Francisco de Assis. Amém. Amém. Tchau. Daqui Obrigado. um pouquinho o Giovanni vai estar, então, presente aqui na Grutinha, tá bom? Então o pessoal pode já se dirigindo pra Grutinha. Fique ali na frente, vai formando um grupo ali. Porque é isso, hoje é o dia de a gente comemorar, ressaltar São Francisco de Assis. Cuiaba, o programa tá começando, então. Vai chegando. E enquanto você estiver se deslocando para cá, você pode continuar escutando a gente. Se você vier para cá e não acompanhar, você depois pode ver no YouTube, pode ver nas mídias sociais. Valeu, Giovanni Marquezelli. Marquezelli ou Marquezini? Marquezelli, é verdade. Giovanni é uma daquelas figuras que Caxias do Sul adotou, entre outras tantas pessoas, né? E que faz um bem para nossa comunidade, porque quem canta os males espanta. Beverly, e essa criatura maravilhosa com esse conteúdo que nós vamos passar para os nossos ouvintes agora. A doutora Cristina. Essa série de assuntos que você nos brindou, né, para que a gente dividisse com o público de casa na área da saúde, está encantando muita gente, né? Obrigado ao meu querido Serginho Fórmulo, que me cumprimentou na segunda-feira. Ele certamente está escutando e eu até disse para ele que nós estaríamos abordando alguns assuntos da área da saúde. E as pessoas gostam. Aliás, o público vai envelhecendo e vai tentando se azeitar na cadeira, né? Não é isso, É o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, já trazer para a conversa aqui a doutora Cristina Ranritter. A doutora Cristina, além de ser minha médica, né? Eu tenho orgulho de dizer isso. Nunca tive o privilégio de entrevistá-la, mas ela hoje vem até aqui o estúdio para contar sobre o trabalho dela, Claro. né? Que também um consultório médico, Cuiava, além de ter o papel social, que é cuidar da saúde das pessoas, ele é um uma empreendimento, empresa. é um Isso aí, empreendimento, isso né? aí. Embora seja um profissional liberal, é um empreendimento, mas a doutora Cristina, ela fez uma caminhada muito interessante ao longo de sua jornada na área da obstetrícia, né, e da ginecologia, acompanhou muitos partos, inclusive o da minha filha, né? E nessa jornada um pouco mais recente, ela mergulhou na questão da menopausa, em especial do climatério, que é terra de ninguém, Cunhava. A verdade é essa. Se você falar com 10 médicos, você vai ter 10 visões diferentes sobre o climatério. E não é só sobre o climatério. Ela mergulhou nos processos de longevidade, que também são temas atuais. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cristina. Bom Prazer dia. tê-la aqui, né? Prazer enorme, né? Até porque a Cristina é das relações da gente, o marido dela é meu amigo, meu companheiro de Rotary também, Olha né? só. Então nós estamos em casa, Isso sala de aí. casa. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Mas o Vitrine de Negócio é um programa que se
posiciona, né, tentando levar para as pessoas algo que elas possam acrescentar no seu cotidiano, né? Inspiração, liderança, saúde, né? E eu vi até na introdução que a Beverly colocou, que você tem um gosto, né, por essa saúde integral. O que seria uma saúde integral? Na verdade, é ver a mulher como um todo, é uma clínica geral da mulher, né? Então, o que acontece hoje em dia? Um médico clínico geral, ele muitas vezes entende da saúde como um todo, Claro. mas não entende da questão hormonal. Perfeito. Né? Um geriatra entende muito das questões de envelhecimento, mas também às vezes não entende da fase da mulher 50, que ainda não é aquela mulher velha, mas também não é nova, é bem o meio do caminho aí, e que precisa de uma visão diferente muito por conta da questão hormonal. E aí eu fui estudar mais a fundo, né, a questão longevidade, e fazer essa medicina preventiva, que é uma medicina onde a gente pesquisa as possíveis causas, os possíveis riscos da saúde da pessoa e consegue fazer toda uma orientação e consegue fazer toda uma prescrição médica voltada para a prevenção. Doutora Cristina, eu vou começar aqui, se tu me Claro, permite, claro, Cunhava, claro. porque tu tocas num ponto importante que dá o start para a gente começar qualquer coisa nessa verdade. conversa aqui com a doutora Cristina, que são conhecimentos que agora a gente começou a se apropriar. Até então era coisa de pesquisadores, de profissionais bem especializados, que tem a ver com a questão hormonal, né? Você disse os nossos hormônios. Antigamente a gente falava assim, somos o que comemos. Hoje nós sabemos que não somos só o que comemos. Também não deixa de ser, mas somos talvez mais do que comemos os nossos hormônios. Tanto é que vitamina D, que é queridinha desde a pandemia, não é mais tanto, agora tem a creatina, né? Mas, enfim, ficou a queridinha. Não é uma vitamina, é um hormônio, né? Então, a gente deu um nome errado, inclusive, para aquilo que a gente chama de vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. Outra questão, se a gente fosse falar hoje com um filósofo, doutora Cristina, e perguntasse assim, o que é o amor? Ele nos responderia, é uma composição, uma ebulição de componentes bioquímicos, ou seja, é os nossos hormônios. Até isso é hormônio, doutora. Então, vamos lá. Por que é tão importante de pensar? Claro, pelo viés da saúde da mulher, da qual tu és especialista, mas hormônio todas as pessoas têm. Por que precisamos nos atentar à questão dos hormônios? Na verdade, o corpo, nós somos uma orquestra hormonal. Não é um hormônio isolado, porque as pessoas pensam muito na ginecologia nos hormônios ovarianos. Sim, eles são muito importantes, mas eles estão interligados com o hormônio D, que acabaste de falar, com os hormônios da tireoide, com os hormônios da suprarrenal, né, o cortisol, o DEA. Então, a gente tem uma orquestra hormonal no nosso corpo. O corpo não funciona sozinho. E aí, o que acontece? A gente, não entendendo os outros hormônios, a gente não consegue ter... dar um bom tratamento para a nossa paciente, porque às vezes até a gente compensa os hormônios ovarianos e a gente tem deficiências de outros hormônios e acaba que a pessoa não se sente bem. Aquilo não resolve o problema. Então, isso foi uma coisa que eu fui buscar o conhecimento, porque o ginecologista geral, ele aprendeu só os hormônios ovarianos. É esse o aprendizado que a gente tem na nossa formação. Claro. E aí, o que aconteceu? Eu via que eu prescrevia os hormônios para as mulheres e elas voltavam no ano seguinte e diziam, eu melhorei um pouco, mas eu ainda continuo dormindo mal, muito cansada. Então, meus fogachos daqui a pouco se foram, mas outros sintomas não haviam melhorado. E isso me fez buscar conhecimento, porque eu queria ajudar elas de modo integral. E aí, foi aí que a minha caminhada começou. Quando nós falamos em hormônio, é óbvio, respeitamos digamos assim, a sua trajetória buscando no feminino, mas para o masculino também, quando a gente fala em hormônio, e são muito parecidas as dores. Muito parecidas as dores. Na verdade, o hormônio masculino também deve ser reposto depois de uma certa idade, porque se fala muito da reposição hormonal feminina e não se fala da reposição hormonal masculina. Isso também, hoje em dia, já está mudando bastante. O hormônio masculino também deve ser reposto quando necessário. Geralmente, para os homens, é mais tarde do que para a mulher. E a grande vantagem é que a mulher... do homem, no caso, é que a mulher ela tem uma parada brusca do funcionamento dos ovários e ali ela entra em menopausa. E o homem vai gradual. Ele nunca tem uma parada total da produção hormonal, Entendi. mas ele tem uma diminuição que vai indo gradual. Então, os homens não têm tanta sintomatologia quanto as mulheres. E a menopausa feminina, ela acontece mais ou menos numa faixa etária ou é muito de cada ser humano?
Não existe uma faixa etária. É entre 45 e 55 anos, a idade normal de entrada de menopausa, e 48 anos, a idade média de menopausa da mulher brasileira. 48 anos. Essa é a média. É a média. Média é sempre uma incógnita, né? Porque, mas pode variar bastante. Sim, mas nessa linha, doutora Cristina, uma coisa que chama atenção é de que a percepção que se tem na sociedade, né? E numa sociedade empresarial na qual a gente milita muito, a gente percebe que as pessoas do sexo feminino sempre têm muito mais cuidado com a saúde, e inclusive dos seus cônjuges, do que o próprio homem. É uma percepção minha ou eu estou equivocado nisso? Não, é verdade. A mulher, em geral, ela consulta todos os anos com a sua ginecologista, elas têm uma rotina, a maioria das mulheres bem certinha, e elas falam... Mais disciplinadas? Mais disciplinadas. Elas mesmo comentam, eu tenho que marcar a consulta para o meu marido, porque senão ele não vai. Ou ainda, né, enfim, tento marcar, ele não aceita. Então, eu acho que o homem é muito resistente. E a mulher não, ela tem mais essa vontade da medicina preventiva. Ela só não faz mais por si, às vezes, porque ela não tem essa orientação. Agora, Cunhava, vamos voltar 2 casinhas, né? A gente acabou entrando já nesse trabalho mais recente da doutora Cristina, que tem a ver com a questão do climatério. Ela montou uma clínica, a novidade é essa, né? Então, ela tem o consultório tradicional dela, todo mundo conhece, quem já é paciente dela, como é o meu caso. Mas tem também este trabalho, que é um outro consultório, é isso, né, doutora Cristina? Focado no climatério e na longevidade. Ela linkou as 2 coisas. Só que antes disso, nasce a Cristina, médica, obstetrícia. Verdade. A obstetrícia era uma área da medicina que teve um certo, entre aspas, apagão, assim como a pediatria, né, doutora? Teve esses momentos, a gente sabe que a medicina, de uma forma geral, na história mais recente, ela foi muito mais para o lado da estética. A gente sabe que os médicos estetas, nas mais variadas possibilidades, cresceram, assim como a odontologia estética também é uma novidade, em detrimento daquilo que em um tempo se valorizava mais. Então, como nasce a tua paixão pela obstetrícia e ginecologia? O que foi, quando tu te forma, tua construção como profissional, para chegar até aqui? Eu acho que é interessante contar isso, porque a faculdade de medicina eu fiz pensando em outras especialidades. E aí eu acabei me apaixonando pela obstetrícia, foi especificamente pela obstetrícia no último ano de faculdade, quando eu passei lá no estágio obrigatório. Então, eu acabava fazendo os partos. Fiz a faculdade onde? Eu fiz na PUC. Na PUC. Eu fiz na PUC. Na hora de fazer os partos, enfim, que a gente já como doutoranda podia fazer os partos normais, eu me emocionava, eu achava lindo. E aí os colegas residentes ali, enfim, me diziam, olha, parece que tu nasceu para isso. E aí eu pensava, puxa, mas será que eu quero essa vida para mim, de não dormir de noite, de acordar de madrugada, enfim, de passar noites, né, em claro, às vezes fazendo partos, e fiquei em dúvida quanto a isso. Mas, em si, a profissão, eu não tinha dúvida de que eu gostava muito. Então, foi uma grande paixão ali, e eu decidi realmente fazer gineco-obstetrícia pela obstetrícia, foi minha primeira paixão. E me dediquei muitos anos, assim, mais para a obstetrícia realmente. Fiz muitos partos. E deixa eu te perguntar, doutora Cristina, obviamente quando tu se formou, os partos normais aconteciam, sempre aconteceram, mas a gente sabe que teve um momento, né, acredito que você viveu bastante esse momento, que é o cesárea, ninguém mais queria o parto normal. Se pudesse não fazer normal, era melhor, e uma espécie, assim, de uma hospitalização, né, o parto parecia que era uma cirurgia, ele deixou de ser uma coisa natural do corpo para ser uma cirurgia, claro, tem complicações que precisam, e na sequência veio a ideia, entre aspas, do parto humanizado, que muitas vezes era o parto em casa, com as doilas, né? E assim sucessivamente. Que momento foi esse? Como o teu olhar, né, de profissional dessa área também olha para tudo isso que foi acontecendo? É tudo na história recente, agora. Na verdade, assim, claro, o parto natural é natural, né? Então, é maravilhoso quando pode acontecer. Eu falei doilas, doulas, perdão. Doulas, doulas. De forma segura, né? É importante a gente considerar que, obviamente, quem tem a possibilidade de ter um parto normal e tem a segurança para isso, deve ser feito, mas em nível hospitalar. Essa questão de fazer parto domiciliar é um retrocesso. A maior chance de perda sanguínea na vida de uma mulher é durante o parto. E esse risco, quando acontece, o risco de morte é alto, porque se perde sangue de forma muito rápida. Se
tem que se estar dentro de um hospital. Então, isso realmente não deve ser feito. Pode ser feito um parto com doula dentro de um hospital, sem nenhum problema, mas realmente o parto domiciliar não é indicado que seja feito por conta deste risco. É raro, realmente a gente não tem muitas pacientes que têm hemorragia no pós-parto, mas as que têm, tem que estar no meio hospitalar, porque muitas vezes precisam de sangue e esse sangue tem que ser reposto de forma rápida, né? Essa ideia do parto humanizado foi adotada, inclusive, pelos hospitais, né? Sim. Não só mais uma prática do profissional médico, do paciente, mas do próprio hospital. Nosso colega Joel Santin, que tu viste que passou aqui, a esposa dele acabou de ganhar, a nenê deve ter 2 mesinhos agora, a filhinha mais novinha deles, e ela fez um parto, assim, em um hospital. A gente viu as imagens, é algo assim surreal, de toda uma equipe médica, de enfermeiros, num quarto, né, com uma luz mediada, né, com a música ambiente. Como que os hospitais também entenderam este momento do cuidado da saúde da mulher e de sua família? Porque quando nasce, no caso a mulher gesta, não está sozinha, né? Claro. Na verdade, isso foi muito interessante, assim, porque houve uma resistência inicial. Imagina. Né? Claro, tinha um meio hospitalar todo, né, rígido ali, e houve uma resistência, mas com o tempo também os hospitais foram se adaptando, todos os profissionais da área da saúde, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, os médicos, todos foram se adaptando a isso. E eu acho que realmente fica aquela questão, na minha época que eu fiz a minha formação, a mulher para parir, ela tinha que deitar numa cama e tinha que ser ali. Só que deitada, ela não tem tanta força ali para expulsar o bebê, né? Aí foi se vendo, não, vamos deixar a mulher parir da maneira que ela se sente melhor. Por exemplo, geralmente a melhor posição, né, é justamente sentada. Então, hoje em dia a gente tem banquinhos, a gente tem, né, os partos de cócoras, a gente tem outras possibilidades onde a mulher está livre. E isso também mudou, porque tinha que ser numa maca, para a gente estar enxergando. Depois a gente foi vendo, não, é importante a gente estar ali monitorando, a gente não precisa absolutamente estar enxergando tudo, e o bebê provavelmente vai nascer mais rápido, vai ser mais tranquilo para a mulher. Então, tudo isso foi modificando, e eu acho que foi modificando para melhor. A única questão realmente é essa questão do parto domiciliar. Isso realmente a gente deve falar, porque não é indicado de maneira nenhuma que uma pessoa faça um parto em casa. Mas isso deve ter diminuído muito, né? Porque a gente não tem mais notícias, não tem... eu acho que por um em período... alguns rincões ainda acontece muito. Por um período se tentou mais, aí já se viu várias complicações, mas infelizmente ainda tem acontecido. E às vezes tem óbito materno e fetal, que não precisaria acontecer. Então a gente tem visto, eventualmente ainda tem acontecido. Mas diminuiu sim. Teve uma época que virou um pouco modismo, depois o pessoal já começou a ver vários problemas, porque não é só a questão da hemorragia materna. Se o bebê não nasce bem, ele precisa ser ventilado. E se ele não for, ele pode ter sequela neurológica. Então, não dá para correr o risco de um bebê vir a ter uma sequela neurológica por falta de atendimento médico, né? Isso realmente também tem que ser feito em hospital com um pediatra. Então, são coisas que são interessantes da gente colocar até para alertar a população. Doutora, na reta final aqui da primeira parte do programa, quero ainda te perguntar, a gente está falando de uma transformação não só da própria medicina, a gente sabe disso, né? Desde a medicina tradicional, a pandemia trouxe a telemedicina como uma realidade para o Brasil. Enfim, várias coisas foram mudando nesses últimos anos, inclusive essa ideia de que, como a pirâmide social já inverteu, nós vamos envelhecer mais do que tenhamos talvez pessoas jovens, adultos jovens e crianças, então a gente vai viver mais e tem que olhar para essa saúde linkada com o que tu fazes. Mas dentro dessa perspectiva ainda do que foi, do que vem mudando, parto humanizado, hospitais preparados, um próprio, digamos assim, vigor restabelecido na profissão, na oxigenação do obstetra, do ginecologista também, tem o papel do pai, que também inaugurou um novo tempo, né? A gente agora fala de maneira mais aberta, a gente sabe que tem legislação que garante a este pai a presença. Tem um telefone tocando, acho que é o teu cunhado, dá uma olhadinha. Não? Okay. Não é? Esse aqui. Esse é de quem? É seu? Não.
Então alguém esqueceu aqui. Alguém esqueceu. Acho que eu tô, mas É o tenor Giovanni. É Já vou verdade. pedir para alguém vir buscar Tá aqui bom. do tenor. Sobre essa questão do lugar do pai, né? Porque a gente sabe, a gente está aqui num lugar que é empresarial e muitos empresários muitas vezes delegavam para outros familiares essa questão aí. Por quê? Porque tem que trabalhar. Nós vivemos numa terra de muito trabalho, etc. Então, qual é o lugar hoje do pai quando a gente fala no cuidado com a sua própria saúde, mas com saúde também da sua esposa, dos seus filhos, na hora do parto e tudo mais? E na prática há uma percepção de mudança nisso? Há uma percepção de mudança. Até mesmo do acompanhamento dos maridos, as consultas de pré-natal, que uma vez a gente via legal. menos e hoje em dia eles participam mais. E no parto também, sabe? É muito interessante porque os pais, eles podiam entrar, mas eles ficavam num canto lá só olhando. E hoje em dia, a gente até tem tido uma orientação anterior ao parto, tem profissionais que trabalham com isso, ensinando os pais a fazerem uma massagem, às vezes aqui na região lombar da esposa, onde elas têm dor, ajudando a dar conforto, né? Posições de abraço que confortam. Então, é bem interessante esse movimento, porque eu acho que sim, os pais estão mais participativos. E hoje em dia tem sido muito uma decisão do casal ter filhos. É verdade. Porque uma vez eu acho que era uma decisão mais da mulher. Porque ela era do lar, ela que ia cuidar. Então, se ela queria ter mais Alguns filhos... acidentais. Isso aí. Mas eu acho que sim, eu acho que os homens estão muito mais participativos, sabe? Isso tem sido muito interessante, assim. Isso é bom para todo mundo, tanto para a criança, Com quanto certeza. para a mulher, quanto para o homem. Ou seja, é mais integrado. É mais integrado, porque a gente entende que na primeira infância que se fazem os vínculos mais fortes. Então, aquele pai mais participativo, desde o nascimento, né? E bem participativo na primeira infância, faz um vínculo que nunca perde com o filho, né? Aquele pai mais ausente, talvez nunca consiga fazer depois mais esse vínculo tão forte. Tinha uma figura nessa... Eu vou intervalo, mas eu tenho curiosidade. Tinha uma figura muito presente, muito forte no parto, nos primeiros momentos da criança e tal, que eram as avós, né? Via de regra. Isso continua sendo assim ou hoje elas estão reservadas ao seu trono? Não, eu acho que elas continuam participando, mas os casais têm deixado menos a participação dos avós. Eles têm, muitos casais dizem, a gente prefere se virar por conta Claro. e preferimos não ter a interferência da família num primeiro momento. O que eu também acho bem interessante, para o casal ficar mais vinculado, a família é ali, Claro, claro. o núcleo é ali. Fizemos, vamos cuidar, né? Fizemos, vamos ver nascer e vamos cuidar. É que tem um fator bem interessante, Cuiava, é que normalmente as avós, elas ocupavam este lugar, o lugar do pai ausente. É verdade, né? é verdade. Então, agora, como o pai está presente, né, não precisa Não mais. precisa Elas mais. podem ser avós. É, apenas exercendo o papel de avós. Nós vamos fazer o primeiro intervalo comercial, são 9 horas da manhã. Voltamos em seguida, você está na São Francisco. Hoje é aniversário da rádio aqui, nós estamos todo mundo felizes, encantados aqui. Aqui na frente da rádio, inclusive, você que quiser vir para cá para acompanhar, né? Tem várias ações acontecendo, daqui a pouco nós, inclusive, temos repórteres que vão entrar no programa. Enfim, hoje é o nosso dia, fazemos intervalo e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Precisa de um apoio financeiro para organizar as contas, investir nos seus projetos ou realizar um sonho? Com o crédito pessoal do Sicoob, você tem condições justas, taxas competitivas e prazos que cabem no seu bolso. Procure uma de nossas agências ou acesse o app Sicoob e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Atenção empresário. Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro.
Plano Cit Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br. A rádio do teu tempo, tua rádio. Estamos de volta quando são 9 horas 3 minutos, 4 de outubro de 2025, um dia que nós estamos curtindo aqui com muito prazer, com muita satisfação. Afinal, nós somos todos aqui, nós curtimos, essa palavra curtir é muito pequena, né? Para dizer o quanto São Francisco de Assis é importante aqui na comunidade dos Freis Capuchinhos, não é? E é presente na comunicação também, na vida de muitas pessoas, até porque ele é o patrono, né, dos nossos animais, não é? São Francisco de Assis, nós tivemos aqui quando nós abrimos o programa às 8h30 da manhã, o Giovanni Marquiselli nos brindando aqui com a oração de São Francisco, né? Nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e para o Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É um modelo muito interessante que a sociedade vem adotando, não é? Um modelo de se associar à cooperativa. Nós temos na área da saúde, nós estamos falando aqui sobre saúde e com uma médica, né, que certamente também é, né, de uma das grandes cooperativas da área da saúde, que é a nossa Unimed, que a gente nunca vai deixar de lembrar. Quando a gente lembra em cooperativa, a gente lembra de algumas cooperativas na área da saúde, né? E algumas na área financeira. É mais ou menos esse o cenário que a gente lembra de cooperativa, embora nós tenhamos dezenas de atividades que são de forma cooperada, não é? Cuiava, você fez o link, né, do que está acontecendo hoje. Hoje é dia de São Francisco de Assis. Para quem quiser, já tem o ônibus do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul, estacionado em frente à Igreja dos Capuchinhos. A proposta hoje é que as pessoas possam conhecer como é o ônibus do Instituto, como ele funciona. Então pode entrar, pode circular por ali, levar seu pet ali para dentro também, já está ali, né, às 9 horas, tudo em frente à grutinha. E nós fizemos uma ode a São Francisco de Assis, que leva o mesmo emblema da nossa rádio, por isso 58 anos da tua rádio São Francisco, e falamos sobre parto, né? Se tem uma coisa que pode simbolizar mais a vida do que um bebê nascendo, né? É verdade. Olha que bacana que casou tudo, né? Mas casou porque Deus quis, né? São Francisco com um pouquinho de esforço nosso, né? Ô, Beverly, tu é um anjo. Doutora Cristina, deixa eu aproveitar aqui, voltando. Falando, mas antes, todos nós temos um anjo da guarda, né? Ah, certo. O meu na comunicação é a Beverly. Olha aí, viu? Ganhei mais um título, né? Doutora Cristina, eu sei que nós falamos um pouquinho sobre a questão do parto, esse teu trabalho, essa jornada, né? Falamos sobre a questão da cesárea versus parto normal, mas eu queria agora, nessa parte do programa, já entrar nesse teu novo trabalho. É uma nova fase, né? Nós falamos já da pirâmide invertida e a tua decisão, inclusive, de investimento financeiro, porque quando abre-se um consultório, não se abre só uma porta para atender, se abre um negócio. Então, pensando nisso, né, como é que foi essa tua decisão de fazer uma espécie, não sei se a palavra chega a ser uma migração, uma ampliação do trabalho, gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa novidade tua, né, de abrir um consultório especializado em climatério e também em longevidade. E já pedi para que se tu pudesse deixar um telefone específico dessa novidade, para onde as pessoas ligam, porque já tem vários ouvintes me pedindo aqui. A Isabel Viapiana, a Suzana, a Anastácia me pediram já o telefone. Tá ótimo. Se quiserem também olhar meu Instagram, DRA Cristina Ritter, porque daí já direciona, né? E até para me acompanhar também, porque a gente acaba colocando bastante assuntos relacionados nessa fase da vida. E ao meu trabalho. O telefone de lá é 99-280-2727. Muito bem. Então, para quem quiser. Emendando na pergunta que a Beverly formulou, doutora, uma das coisas quando a gente abre um novo negócio, você tem uma inovação. A inovação pode ser radical ou pode ser incremental. Radical é assim, eu sou médico e vou abrir um restaurante, né? Eu fiz uma inovação fora do meu negócio. Mas no seu caso, você está fazendo uma inovação incremental, aumentando o raio de ação, né, do teu conhecimento, né? Isso também deve ter provocado em você muita análise. Bom, vou, não vou, etc. Como é que foi esse planejamento aí? Que certamente sempre tem gente querendo ampliar os seus negócios.
Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a estudar a menopausa porque eu estava chegando perto dela. Então, comecei a me interessar mais pelo causa assunto. própria. Foi aí que tudo começou. É o cara que abre no restaurante porque gosta de comida. Isso aí. Tá certo. Foi mais ou menos Tá isso. bem assim. O que acontece? A minha mãe teve uma passagem para menopausa e após menopausa, vamos dizer, porque menopausa é uma data, é a data da última menstruação, retroativo a 1 ano. Depois que a mulher está 1 ano sem menstruar, a gente pode dizer sim que ela está em menopausa. Período então, dele. ali é uma data. Então, o pós-menopausa é até o resto da vida. A gente nunca mais vai sair disso. Então, a minha mãe teve uma passagem muito ruim e pós-menopausa dela também foi muito difícil, porque ela não pôde fazer reposição hormonal e não teve muitas alternativas que deram certo. Então, eu me preocupava muito em passar ruim também por essa fase. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar o assunto. E aí eu fiz uma formação pela Sociedade Americana de Menopausa, onde a gente precisa estudar tudo de clínica geral da mulher, inclusive, claro, a parte hormonal. E a gente precisa fazer uma prova. Sendo aprovado, a gente tem essa certificação. A minha certificação chama Menopause Practitioner. E aí eu fiz esse estudo e comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto, né? A gente vai estudando e cada vez a gente acha que precisa saber mais. E a gente vê que é um mundo muito amplo. Perfeito. Então, tudo começou por aí. Aí, depois disso, eu vi que só essa visão da Sociedade Americana de Menopausa não era o suficiente. Então, eu busquei uma outra formação, que foi a minha pós-graduação de 2 anos em longevidade. Então, para alencar as duas coisas. E aí, com isso, eu comecei a pensar, puxa, mas eu precisaria talvez ter um outro espaço bem aconchegante, um espaço bonito, um espaço adequado para receber essas mulheres. E me dei conta, assim, que faltava isso aqui em Caxias, que não havia ninguém com esta formação. Então, comecei a estudar, comecei a pensar realmente, vamos dizer, no meu negócio, né? E eu tinha 2 salas ali no Faros, que eu tinha intenção de locar. E aí eu olhei para aquelas salas e pensei, puxa, mas eu podia montar o meu espaço Podia alocar para mim mesmo. Para mim mesma. Eu acho que eu não vou alugar essas salas. Então, foi acontecendo uma oportunidade por acaso, né? Uhum. E aí eu pensei, puxa, essas salas são tão bonitas, né? Porque as minhas salas lá, elas têm a vista ali para o Parque dos Macaquinhos. Então, realmente, é uma sala muito bonita. E eu digo, eu vou montar essas salas para mim. Só que o investimento é alto para a gente montar um consultório, mesmo que a sala seja própria, né? A gente sabe que hoje em dia uma obra está muito cara, a mobília está cara, as coisas realmente encareceram muito. Eu já fiz outras obras, mas eu fiquei impressionado o quanto eu gastei com essa montagem do consultório. E aí, para montar o consultório, eu não tinha dinheiro. Então, eu tinha recém comprado as salas e eu precisei esperar um tempo para montar esse consultório. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de me endividar muito, então eu digo, eu vou esperar um pouco, vou me organizar, eu sou muito conservadora, e vou montar quando eu conseguir realmente. E aí foi o que eu fiz. Então, esse processo foi acontecendo, eu fui estudando, eu fui pensando, e foi acontecendo aos poucos, foi de forma hoje já está natural. viável, a comunidade Sim. aceitou isso com... Tá super bem, já faz 1 ano que eu estou com esse consultório montado, que eu estou atendendo lá, e tem crescido muito a procura. Tem crescido bastante a procura. Aliás, doutora Cristina, deixa eu só trazer alguns ouvintes, claro, tá? Claro. Vera Martinato mandou um abraço para você, muito tanto obrigada. pelo WhatsApp Vera. quanto pela live, diz ela é minha médica. Olha só. Ela é minha médica. Tem várias pessoas aqui se manifestando também, achando bem bacana a entrevista. Doutora Cristina, associado a essa iniciativa que tu disseste de ter um consultório especializado, a gente sabe que o teu eu digo a gente sabe, Cunhava, como eu disse, ela é minha médica também, então eu posso falar sobre o atendimento. Isso chama-se testemunho. Testemunha. E é fato, acho que todo mundo que se consulta com a doutora Cristina sabe disso, que desde antes disso, uma consulta com uma mulher é um pouquinho diferente. Por quê, Cunhava? A doutora Cristina costuma não só tratar dos problemas que a gente tem, físicos, mas tentar entender por que eles acontecem, né? Eu lembro que quando eu estava grávida da minha Luísa, 18 anos atrás, a Luísa vai fazer 19 já, há 18 anos atrás, eu vivia uma época, como todas as pessoas que têm suas questões profissionais, amorosas, de dinheiro, 1000 coisas, e que se refletem na nossa saúde também. E a doutora Cristina, ela escutava, ela aconselhava, não aconselhar
de forma psicológica, mas dá orientações daquilo que vai refletir na tua saúde, né? É Os o como, né? cuidados, a questão do sobrepeso, que é uma coisa da nossa região muito grande, né? O cuidado com o sobrepeso, quanto isso impacta na saúde da mulher. São consultas mais demoradas. Obviamente que isso acaba que impacta também no teu negócio. Atende menos pacientes, né? Impacta em tudo. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, qual a diferença agora para migrar neste outro lugar, que eu suponho deva ter ainda mais especificidades? Isso. Na verdade, eu sempre prezei por qualidade. A Beverly sabe disso. Eu nunca fui aquela pessoa que atendia em 5 minutos, 10 minutos, não. Eu sempre prezei por qualidade. É meu isso. Eu gosto que as pessoas sejam bem atendidas. E eu sempre procurei tratar da mesma forma uma pessoa mais humilde e uma pessoa de uma classe social mais alta. Eu nunca fiz distinção, que eu acho que também é muito importante, né? Enfim, como um todo, assim, a gente colocar. Mas no meu consultório atual, o que eu faço? Eu faço uma consulta mais demorada, uma consulta com uma investigação muito ampla da história familiar e da história da pessoa, para poder ajudá-la como um todo. Inclusive, eu investigo bastante a parte emocional, porque ela é muito importante. A gente somatiza, né? Muitas dores da alma são colocadas no corpo. Então, às vezes, pessoas que têm problemas de intestino que não melhoram, pessoas que têm, enfim, cândidas que não melhoram, infecções urinárias que não melhoram. Muitas vezes são somatizações, são dores da alma que refletem no corpo. Então, é muito importante a gente entender como um todo, entender se o intestino funciona bem, porque isso também tem um reflexo muito grande na nossa saúde, entender se a pessoa dorme bem, entender o nível de estresse dela no trabalho, né, na vida familiar. Então, eu acho que essa investigação ampla, a gente consegue pegar muitas coisas no ar, às vezes. Outro dia ainda eu fiz um diagnóstico do câncer de tireoide numa paciente de 39 anos. Como que eu fiz esse diagnóstico? História familiar. Tinham vários casos de câncer de tireoide na família. Eu falei, você já fez uma eco de tireoide? Não, doutor, eu nunca fiz. Então, vamos lá, vamos lhe pedir uma eco de tireoide. E assim descobrimos um câncer numa fase inicial que vai ter cura. Então, essa é a medicina preventiva. Ninguém pediria para ela uma eco de tireoide aos 39 anos, provavelmente. Talvez um endocrinologista, mas o ginecologista, possivelmente não. Tem uma coisa interessante, hoje eu tô aqui abusando do Cuiava aqui, né? Vai fundo. Mas eu quero contar, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, doutora Cristina, né? São coisas que, às vezes, nossa experiência pessoal se reflete numa coisa que está acontecendo com outras pessoas. Cria eco. Eu vou contar, Cuiava, acho que eu nunca contei isso aqui, de forma pública, nem em rede social e nem nada. Eu fui uma das pessoas que queria muito ser mãe, e aos 33, quando eu comecei a me consultar com a doutora Cristina, eu tinha um acompanhamento médico, obviamente, e eu tinha um problema de obstrução de ovário. Doutora Cristina, nem sei se ela vai lembrar, que faz muito tempo, né? E eu migrei. Olha, acompanhamento médico durante muito tempo. E aí eu migrei porque N coisas na época, nem me recordo mais, mas era dificuldade de horário com o profissional que eu tinha anterior, e eu troquei para a doutora Cristina por indicação médica. Eu cheguei lá no consultório da doutora Cristina, ela me pediu um exame, Cuiava, que nunca ninguém tinha me pedido, nunca vou esquecer, doutora, eu digo que a Luísa é filha desse exame. Esterossalpingografia, lembra? Com o nome desse também, nem perguntava. Ela me pediu esse exame, O médico não me queria dizer alertou, né, esse exame X coisas lá, enfim, eu acabei engravidando, eu queria muito. E hoje, não ter filhos biológicos também é uma realidade de muitos casais, que não conseguem. E muitas vezes a jornada para chegar até lá é, mais uma vez, terra de ninguém. Ninguém sabe se tu procura o homem urologista, a mulher, o que ela faz, se vai para uma clínica de fertilização, se não vai, as implicações que isso tem, os tratamentos são invasivos e caros, Cuiava. Então, às vezes, precisa disso, pedir o exame certo. Queria resgatar isso contigo, porque imagino que se aconteceu comigo, deve também ser problema de outras pessoas, outras situações, né? Também. Uma boa investigação, a esterossalpingografia, no seu caso, provavelmente abriu o caminho, deve ter alguma coisa obstruindo ali nas trompas que abriu, né? Exato. Que é algo que pode acontecer. E também, eu tenho trabalhado na longevidade, as pessoas pensam que eu estudei só coisa de velho. É para quem está velho, para quem envelheceu. Não, eu aprendi... Na verdade, me parece que você estuda aquilo que você vai ser amanhã. Lá quando está entrando na menopausa, enfim, você falou isso, né? É justo, mas o que eu estudei lá? Eu estudei fazer suplementação
personalizada Olha para as só. pessoas com dificuldade de engravidar. Isso eu também estudei. Porque as pessoas pensam o seguinte, eu quero engravidar, eu quero uma pílulazinha para me ajudar. O ácido fólico, esse todo mundo sabe. Eu vou tomar ácido fólico e eu vou engravidar. Não, na verdade, a pessoa às vezes está muito desequilibrada. Às vezes o intestino dela está desequilibrado, ela tem falta de vitaminas, de nutrientes, está com anemia. Enfim, a gente precisa fazer uma investigação e a gente precisa, inclusive, investigar hábitos de vida. Uma pessoa sedentária tem menos chances de engravidar do que uma pessoa que é ativa, né? A gente sabe que dormir adequadamente também aumenta a chance de conseguir engravidar. Evitar consumo de álcool, de cigarro, de drogas, evidentemente. Mas, às vezes, as pessoas não querem parar. Então, às vezes, a gente precisa perguntar especificamente se a paciente ou o marido, né, usam alguma coisa e a gente precisa estimular o casal. Então, esse atendimento também faço. Eu faço lá na minha clínica privada também, porque é um atendimento, né, diferenciado, é um atendimento onde eu preciso investigar tudo. Eu, às vezes, comento, olha, até o sono eu preciso investigar do marido, inclusive, porque, às vezes, a pessoa não dorme por conta de que o parceiro ronca. Então, são coisas que a gente precisa tempo de consulta para tudo isso, né? E para a gente conseguir ajudar as pessoas. E já ajudei muitos casais, inclusive. Olha Então, que bacana. tem técnicas, ou enfim, práticas que são mais conservadoras, que poderiam ajudar. É isso que eu quero trazer como luz. É isso, né? É isso. Às vezes não precisa por uma clínica de fertilidade. Às vezes mudar o estilo de vida, né? Uma alimentação saudável, dormir bem, prática de atividade física, reposição das coisas que estão faltando, podem ser suficientes para a pessoa engravidar. Claro, tem casos onde realmente tem que ir para uma clínica de fertilidade, evidentemente, mas tem casos onde a gente consegue. Por exemplo, a gente tem suplementações para diminuir a inflamação da endometriose, a gente tem medicações que ajudam a estimular um pouco mais o ovário para ovular. Então, a gente tem medicações, muitas vezes, que ajudam. Então, inclusive, esse processo também é um processo que eu costumo fazer e que costumo ter bons resultados. E melhorar a qualidade de vida da mulher, Cuiabá, porque, assim, tem coisas... eu falo no lugar de mulher, né? Muitas vezes a mulher não gosta de menstruar e tem essa ideia que tem que menstruar, que tem que isso, e hoje a medicina ela avançou muito. Então, a gente tem que ter um bom profissional, se conhecer, porque talvez não seja uma regra, né? Essa ideia do rótulo, isso vale para todas as pessoas. Não, talvez valha para um, não valha para outro, né, doutor? Claro. As atletas menstruam normalmente, assim, as meninas que jogam vôlei, eu vi nessa embarcada aí? As de alta performance, que treinam Suspendem muito, temporariamente. geralmente elas param de menstruar. Porque elas, Alguém uma vez comentou, porque uma parte do estrogênio que a gente produz, do hormônio feminino, é produzido na gordura periférica. Então, se a gente não tem gordura periférica, ou tem muito pouco, poderá faltar então eu tenho hormônio. bastante. Ele até pode menstruar, no caso. Então eu tenho bastante. Eu tô cedendo aqui meu tecido adiposo. Não é pro homem, isso é só pra mulher. Tá bom, mas eu preciso fazer um intervalo, por isso a brincadeira. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida, são 9 horas da manhã, você está na São Francisco, você está no Vitrine de Negócios e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da promoção que acelera suas conquistas. Compre no cartão de crédito Sicoob e concorra a um BYD 0 km e a 4 scooters elétricas. Pessoa física, a cada R$300 em compras, um número da sorte. PJ, a cada R$1.500, vale também. Abra sua conta pelo app ou agência. Promoção passa no crédito. Sicoob, mais que uma escolha financeira. 9 horas e 22 minutos. Vem, pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 4. Alcatra bovina pedaço, R$ 39,90 ao quilo no Super Apollo. Leite longa-vida Piracanjuba 1 litro, R$ 13,99 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. 20 graus.
primavera chegou e com ela os lançamentos da Ótica Martinato para deixar o seu visual perfeito para essa nova estação. São várias marcas e modelos em armações e óculos de sol, direto das últimas feiras do segmento. E as condições, você já sabe, as melhores, à vista com descontos especiais ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Nunca sabemos a dor do outro. Existem muitas formas de sofrimento, mas cada dia que nasce é uma oportunidade para recomeçar. Fique atento aos sinais de angústia e depressão em você e nas pessoas próximas. Com conversa e acolhimento, podemos evitar atitudes extremas. Precisamos todos falar sobre valorização da vida. Uma campanha da SIC Caxias e da Prefeitura de Caxias do Sul. Apoio Mais Nova e Tua Rádio São Francisco. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Loterias. O sorteio do concurso 2922 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 12 milhões de reais. Os números sorteados foram 04, 23, 30, 39, 40 e 41. 04, 23, 30, 39, 40 e 41. 13 apostas marcaram a quina e cada uma leva um prêmio de R$ 97.420. Resultado da Mega Sena, concurso 2922. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Estamos de volta nesse sábado, 9 horas 26 minutos. Você está conosco, obrigado pela sintonia, obrigado a você que acompanha todos os programas aqui da tua Rádio São Francisco. Em especial, o Vitrine de Negócios que é feito entre 8h30 e 10 horas da manhã, em todos os sábados, onde aqui desfilam pessoas que fazem uma Caxias do Sul cada vez melhor, cada vez mais pujante. Antes de voltar aqui com a nossa entrevistada, Beverly, nós temos uma chamada externa. Bom dia, quem chamou? Olá, Beverly. Olá, Cuiava. Os ouvintes do programa Vitrine de Negócio. Tivemos agora o lançamento da Vitrine, né? Tivemos o lançamento agora, acompanhamos aqui na programação da tua rádio, enquanto está ao vivo o programa Vitrine de Negócios. Tivemos o lançamento aqui em frente, né, à Grutinha. Tivemos o lançamento do mural dos Freis Capuchinhos. Mural esse lindíssimo, um mural especial que traz uma mensagem que vai muito além somente das imagens que a gente consegue observar. E eu estou aqui com o Gustavo, que é um dos artistas responsáveis por essa linda obra. Gustavo, conta para nossa audiência como é que foi esse processo de pensar toda essa questão da arte junto com o Frei Celso. Muito bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar junto nesse projeto que envolve não só os capuchinhos, mas a comunidade no geral. A gente recebe então a primeiro plano
a ideia a partir do Frei Celso, né? Onde ele trabalha e nasce o propósito do Cântico das Criaturas, que no ano que vem completa 800 anos. E logo a gente busca, então, representar quatro representatividades, né? O asiático, o latino, o africano e o europeu do São Francisco, onde também a gente transborda as cores da natureza, dos elementais, e que faz todo um processo de representatividade não só de quem passa aqui, mas também no mundo todo, né? Que atrai a religiosos e outras pessoas indiferentes das suas religiões. Gustavo, a gente percebe também, são artes com cores muito vivas, que remetem, é claro, com certeza, à questão também de toda essa vida que traz no conceito de São Francisco de Assis, que tanto protege, né, e sempre defendeu a bandeira de proteger todas as formas de vida. Como que foi para ti, pessoalmente, o impacto de fazer esse trabalho e o que você leva para a vida depois dessa experiência? Eu pinto há 24, 25 anos. Pintar murais em diversos países, eles sempre são atrativos no sentido da responsabilidade, a resposta que a gente tem da comunidade. Em Caxias do Sul a gente tem vários murais, no EPI Imigrante, que trabalha com etnias também, mas esse em específico, ele, por ser ao lado de uma igreja que tem uma representatividade muito grande, as pessoas, sem dúvida, chegam a gritar do outro lado da rua, no bom sentido. Então, foi algo que, sem dúvida, enobrece muito, e foi um prazer, em nome da equipe, fazer esse pertencimento e criar esse mural e levar essas cores para a nossa cidade. Perfeito, muito obrigado, viu, Gustavo? Já trazendo aqui também, em Cuiabá, a presença do Frei Celso Bordignon, que é diretor do Museu dos Capuchinhos, sobre essa mesma iniciativa, com os repórteres que estão acompanhando. Conversando agora com o Frei Celso Bordignon. Frei Celso é, de fato e literalmente, um presente à comunidade caxiense, esse lindo mural. Eu gostaria que o senhor explicasse também para a nossa audiência que está em casa o simbolismo todo que tem e carrega este presente à comunidade caxiense. Sim. Na verdade, esse mural foi realizado para marcar os 800 anos do Cântico das Criaturas, que é esse belíssimo cântico que São Francisco escreveu um ano antes da sua morte. Numa condição assim, São Francisco estava numa condição de sofrimento e doença terrível, praticamente cego, com malária, com úlcera no estômago, e ele estava sendo cuidado por Clara e os seus companheiros mais fiéis, e ele escreveu esse cântico, chamando tudo de irmão e de irmã, porque tudo que foi criado por Deus. Se Deus é Pai, todas as criaturas que Ele criou, inclusive os seres humanos, são irmãos da natureza, da água, do sol, da lua, das estrelas, da terra e assim por diante. Então nós elaboramos, juntamente com o Gustavo Gomes, que é o grafiteiro, que faz pintura mural de rua, que a gente chamamos de grafite, né? Elaboramos esse painel. Eles executaram, claro, o Gustavo com a sua equipe, e representamos aqui nessa pintura mural os 4 continentes, né? O continente asiático, o latino-americano, o africano e o europeu, por 4 franciscos, né? Representados com as características fisionômicas das pessoas desses continentes. Para lembrar que todos temos que cuidar, o mundo inteiro tem que cuidar da natureza. E para a comunidade aqui de Caxias, esse mural serve para ser contemplado e dizer o que nós estamos fazendo pela natureza. São Francisco fez há 800 anos. O que nós podemos fazer hoje para tornar esse mundo melhor? Para que esse mundo possa ser um paraíso, né? Para que a gente não polua, não envenene, para que a gente cuide uns dos outros, as pessoas se queiram bem, não façam guerra, não se matem, né? Então é também um apelo à paz, né? E foi realizado com a contribuição de amigos, admiradores de São Francisco. A gente conseguiu aos pouquinhos arrecadamos o dinheiro necessário. Contribuição de amigos e admiradores de São Francisco. Pessoas que quiseram colaborar espontaneamente. Então eu agradeço muito a todas as pessoas que colaboraram também com alguma oferta para a gente poder concretizar essa pintura mural. Perfeito, muito obrigado, Frei Celso. Retorno com você aí nos estúdios Beverly e Cuiabá.
Obrigada ao Clayton, a gente está acompanhando essa entrega, né, à comunidade. Depois, às 10 horas da manhã, o programa temático vai ser ao vivo, direto aqui da rua, em frente à Igreja dos Capuchinhos. Cuiava, retomando aqui, tem vários ouvintes perguntando, manifestando em relação. Daí. Então vamos lá, eu vou começar com a live. Aqui na live tem a Tânia Heloísa Dalbó Eber, ela mora em Flores da Cunha. Nossa, parabéns. Ótimo programa, estou aqui escutando direto de Flores da Cunha. Veledi Pierozan, bom dia, ótima entrevista com esclarecimentos e orientações sobre gravidez, cuidados pessoais, atendimentos. Muito obrigada por esta entrevista no sábado de manhã. Aqui pela rádio, deixa eu ver, a Ana ligou para cá e ela pergunta aqui, gostaria de saber da doutora se atende por plano de saúde ou não nesse novo trabalho, né, do climatério. A Maria também ligou para cá e diz, olha, quero primeiro parabenizar e perguntar para a doutora sobre os calorões, né, típicos do climatério. Tenho 77 anos, nunca tomei hormônio, né, reposição hormonal ela quer dizer, mas ainda sente os calorões. Qual sugestão para isso? Então, essas duas ponderações aqui, plano de saúde e os calorões aos 77, doutora. Quanto ao meu atendimento ali no Faros, nessa parte de climatério e menopausa, é particular, porque é um atendimento bem personalizado, né? Onde as consultas são bem demoradas, onde tem direito ao retorno para mostrar os exames, então uma suplementação toda personalizada, então realmente essa parte eu tenho feito particular. E o atendimento de ginecologia geral, sim, ainda faço pelo convênio, né? E quanto à segunda pergunta ali dos calorões, realmente os calorões para algumas pessoas nunca passam. Existem mulheres que têm os calorões naquela transição menopausal, né? E no início da pós-menopausa ali, nos primeiros anos, e tem mulheres que realmente eles persistem até o fim da vida. A minha mãe foi uma pessoa que tinha 91 anos, ela faleceu aos 91, e ela ainda tinha fogachos. Então, me deixava assim triste de ver, porque, né, é algo que realmente incomoda muito. O que a gente pode fazer? Nessa faixa etária, já passou, dos 77 anos, já passou a janela de oportunidade para reposição hormonal. O início da reposição hormonal, ele deve ser feito em até 10 anos depois da entrada da menopausa. E ele pode ser mantido, sim, por muito tempo, mas ele tem que iniciar, no máximo, em até 10 anos. Porque senão não faz mais efeito? Não, senão os riscos podem ser maiores que os benefícios. Isso, por estudos, por algumas questões assim de vasculares, né? Vamos colocar assim. Mas ela pode tratar os calorões de outras formas. Existem medicações para o tratamento, né? Tem alguns antidepressivos que funcionam muito bem, a gente usa em dose menor do que a dose antidepressiva e funcionam muito bem para o tratamento dos fogachos. Existem algumas suplementações naturais, né? Até a cultura popular, chá de amora, que as pessoas falam. E existem algumas coisas naturais aí que a gente pode usar, né? Para fazer uma modulação, às vezes, hormonal. Mas existe, sim, uma forma de aliviar isso. Não precisa a pessoa ficar passando trabalho e ficar passando, às vezes, até constrangimento por conta dos calorões, que às vezes acontecem em público ou que atrapalham o sono. Então, mas que sintomas são os calorões? É uma onda de calor, normalmente é mais do peito para o rosto, mas ela pode ser no corpo inteiro, com sudorese. E ela vem e fica ali um minuto, vamos dizer, e depois já vai embora. Né? Qual é o grande problema? É que às vezes a mulher fica sudorética, depois ela se esfria, então você está dormindo, claro. Tira as cobertas, aí daqui a pouco ela está gelada de novo, tem que pôr as cobertas, né? E tem pessoas que têm uma sudorese tão intensa que tem que ir lá trocar o pijama. Só que pensando que isso pode acontecer várias vezes durante uma noite, atrapalha em demasia o sono. Tem, né? uma imagem que recentemente circulou no mundo todo, aquela mulher que estava no estádio de algum esporte qualquer, fora aqui na Europa, de uma forma geral, e ela filmou, registrou exatamente uma onda desses calores, Cuiava, e ela simplesmente saiu fumaça dela. Uau! Sim, saiu fumaça, porque é uma onda muito forte passageira, né? Doutora, tem várias perguntas aqui, eu vou priorizar. Uma delas é em áudio, então eu vou pedir, eu não sei se o fone, de repente, botar pertinho aqui do ouvido da... Não precisa botar o fone, doutora, só do ladinho assim, sim, você já vai escutar. Por trás. Não precisa, só, doutora, pega assim, isso, assim, do ladinho já vai escutar o áudio aqui. Vamos lá. Oi, Beverly, bom dia, aqui é a Denise. Gostaria de
de tirar uma dúvida. Eu fiz laqueadura tubária faz 5 anos. Tem risco de engravidar? E outra pergunta. Eu parei a minha menstruação faz 5 anos, não veio mais. Isso é normal? Tenho 37 anos. Um abraço para vocês e parabéns pela Rádio São Francisco. Ela fez 2 perguntas, né, doutora? Surreal aqui. É verdade. Tem algum tipo de... Lembrando, rádio não faz consulta médica, né? Mas é uma, Claro. uma rápida... Estamos com uma pincelada aqui de uma médica especialista na área. Não, assim, a questão da laqueadura, se a laqueadura for bem feita, a trompa é cortada. Então, não tem mais como a pessoa engravidar, porque não existe a passagem para o espermatozoide se encontrar com o óvulo. Então, quanto à laqueadura, ela pode ficar muito tranquila. É como tu fechar um balãozinho de aniversário. Trancou não ali, tem como, não passa mais, tá? Agora, a questão dela não menstruar tão jovem, há 5 anos, não é normal. Isso deve ser investigado. Pode ser uma menopausa precoce, que deve ser tratada, porque o não tratamento de uma menopausa... Pode ter a ver com a laqueadura dela? Não tem relação com a laqueadura. Nada, não tem relação. Nada. Isso aconteceu por outro o dente, motivo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é importante que ela investigue e que, se ela estiver em menopausa precoce, ela trate. Porque quando a pessoa entra em menopausa precoce, que seria antes dos 40 anos, se ela não fizer a reposição hormonal, ela tem uma chance maior de complicações do que aquela mulher que entra na idade esperada, né, em torno de 50 anos. Ela tem mais risco de osteoporose, ela tem mais risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, né, como uma diabetes, enfim. Então, ela necessita de investigação e tratamento. Agora, existem outras causas para ausência de menstruação. Claro. Ela pode estar, por exemplo, com uma prolactina alta, que é um hormônio que a gente só pode produzir em período gestacional e na amamentação. Ela pode ter tido algum problema no útero, por exemplo, após uma curetagem, às vezes acaba havendo uma aderência do útero. Aí teria que investigar as causas para a gente poder tratar de forma adequada. Procurar um médico bom, ter acompanhamento sempre é fundamental. A Suzana mandou um recadinho de áudio. Eu não tenho certeza, mas eu acho que alguma coisa de que a gente já falou. Doutora, se quiser botar do ladinho, não precisa nem botar todo aqui. Vamos ver o que a Suzana Bom disse. dia, Beverly, Suzana. Em 53, o meu marido perdeu a mãe no hospital por causa de uma hemorragia. Infelizmente. Entendi. Era sobre aquelas questões, né, que a gente estava falando dos partos, hemorrágico, né? Olha só, acontecem, né? Mesmo no hospital pode haver, né, enfim, um óbito, porque às vezes a gente não consegue controlar realmente a tempo, né? Sim. Mas... E às vezes acontecia de fazer os partos em casa, não porque queria, às vezes não tinha recurso de transporte, quando chegava no hospital já era tarde, né? Isso. A Paty Tomazini, doutora, eu vou contar rapidamente aqui o caso da Paty. A Paty é uma ouvinte querida nossa, amiga, que ela teve ela venceu 2 cânceres já, né? Um teve a ver com a mama, outro tem a ver com o intestino. E depois de passar por essas lutas, nem todo mundo sabe, há uma série de consequências, desde dentária, de cabelo, da saúde de uma forma geral, fica impactada pela questão medicamentosa, é uma doença que se trata com intervenções bastante drásticas, né, à saúde. E ela me escreveu aqui, Beverly, eu preciso muito da doutora Cris. Então, pensando nessa perspectiva e usando o case dela, o que a mulher que passou por situações envolvendo câncer, em especial de mama, nós estamos no outubro rosa, né, para depois continuar cuidando da saúde da mulher, doutora. E mais uma vez, se puder passar o telefone do consultório para quem quiser. Não, eu acho muito importante ela ter perguntado isso, porque eu tenho atendido muitas pacientes oncológicas, que na verdade, muitas vezes os oncologistas, eles não fazem reposição de vitaminas, de suplementos, eles não cuidam dessa questão da energia do paciente, eles fazem o tratamento quimioterápico. Então, as pacientes vêm para mim, eu tenho recebido várias pacientes, como ela que teve câncer de mama, ela não pode fazer a reposição hormonal, mas ela pode usar outros suplementos para ajudar ela nos sintomas que ela vier a ter, né? E as pacientes...
alguns tipos de câncer, por exemplo, não são contraindicação à reposição hormonal. Então, por exemplo, se ela tivesse tido só um câncer de intestino, não seria contraindicado ela repor. Então, isso também é importante de deixar claro, porque às vezes as pessoas pensam que qualquer tipo genérico, de câncer, né, é contraindicação. Não. Câncer de mama, de endométrio, tem alguns outros cânceres também que são contraindicação, mas nem todos são. Tá? Então, eu acho que, com certeza, faço questão de ajudar, mas tem que ser visto em consulta médica, detalhado o caso dela, né? Mas tem como a gente melhorar muito a qualidade de vida, sim. Paty, eu não sei se é o mesmo número, eu não sei se ela iria para este outro consultório ou para o consultório convencional. Eu acho que é bom ela ir para esse do climatério, da menopausa, que eu consigo dar uma atenção especial para ela. 99-280-2727. Isso aí. É isso? Paty, eu vou te passar por escrito aqui também, tá? E depois a gente conversa com a doutora Cristina, quem sabe, para te dar uma olhada, porque a Paty, assim, é uma lutadora, doutora Cristina. Sabe aquelas mulheres que lutam? Guerreira. Meu Deus do céu. Ela morava em Galópolis também, bem na casa dela foi atingida pela... Eu digo pra Paty, né, pelo amor de Deus, é aquele tipo de pessoa que merece viver bem, com qualidade. 9h43, Cuiava. Preciso fazer um intervalo comercial, voltamos em seguidinha. Esse é rápido. Tua Rádio. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado o meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. 9h44. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 21 graus. Preparar a terra, semear, cuidar de cada detalhe, ver a vida brotar e os primeiros frutos chegarem. Esse é um sentimento que o produtor rural conhece bem. E o Sicredi também, porque apoiar o agro é acreditar no crescimento de quem faz a diferença. Na lavoura, na comunidade, na região. Sicredi Pioneira, parceria que faz a diferença no agro. A primavera chegou e com ela os lançamentos da Ótica Martinato para deixar o seu visual perfeito para essa nova estação. São várias marcas e modelos em armações e óculos de sol, direto das últimas feiras do segmento. E as condições, você já sabe, as melhores, à vista com descontos especiais ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Postos Rodeio. Há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio. Aqui você entra como cliente e sai como amigo. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra a Nossa Senhora Aparecida, Capela Nossa Senhora Aparecida, Vila Seca, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo padre Dirceu Rigo, com a apresentação dos novos festeiros. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, pien, galeto, leitão, churrasco, saladas, pão, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão, 3 da tarde, matinê dançante com a banda Toque 10.
10. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Plano City 360 do Círculo Saúde. A partir de R$ 89,70 por mês. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, todo ano ao lado do Imama. E o ano todo ao seu lado na luta contra o câncer de mama. Estamos de volta, são 9h48. Obrigado a você que nos acompanha nesse dia de São Francisco, nesse dia bonito em Caxias do Sul. Parece que chove, mas enquanto não chove é um dia bonito. Aliás, quem disse que o dia que chove não é bonito? É verdade. Olha, eu queria entender algumas coisas que a sociedade nos emplaca, né? E depois a gente vai falando assim, sem pensar naquilo que a gente faz. Aliás, essa semana, Beverly, e essa semana, acho que foi ontem, né? Alguém lembrou de um curso que nós dois ministramos de comunicação há muitos anos atrás, acho que foi lá na CDL, e aonde que eu cunhei uma frase, e é princípio, e é norteador, não é? Antes de você construir qualquer coisa, você constrói isso na mente. Né? Você cria um mapa mental, né? Cria uma matriz mental, e a partir dela você desenvolve o teu raciocínio. Né? E aí essa pessoa diz, olha, fazem 12, 15 anos e eu ainda lembro, e toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu lembro de uma frase de vocês que foi exatamente isso. Fiquei tão orgulhoso de... Mas as histórias da vida. Aliás, doutora Cristina que está conosco, Cristina Hanritter, né, que é médica, ginecologista, agora focada também no atendimento especializado de climatério e longevidade. Tem um nome, tu deste um nome ao teu novo trabalho? Na verdade, eu coloquei o meu nome. Pensei em um nome, mas como eu acho que eu sou conhecida pelo meu nome. É verdade. Meu nome é comercial. Entendi. Não, é verdade, é verdade. Acabei deixando. Então, tem os dois consultórios, um focado mais nesse trabalho, que é isso que a gente está falando um pouquinho mais hoje também. Mas já que o Cuiava falou das histórias, né, pelas quais a gente é lembrado, tu falaste do teu atendimento, que é teu, né, personalizado, que tu gosta de dar mais atenção. Algum caso marcante, assim, na tua jornada profissional, seja mais recente, já com um consultório novo, ou na tua jornada que tu gostaria de neste momento, lembrar, né, que marcou tua profissão? Eu acho que mais recente, assim, eu tenho recebido pacientes que nesse período de climatério e menopausa, às vezes estão muito deprimidas, estão muito sem força, sem energia, né? E elas vêm no retorno, às vezes meio ano, um ano depois, me dando resultados muito positivos, assim. Doutora, agora eu entendi que tá bom viver de novo, a minha libido voltou, eu já não tinha vida sexual com meu marido, eu consigo agora ter. Então, eu tenho tido muitos retornos positivos nesse aspecto, né? Das pessoas realmente me dizerem, eu voltei a ter vida, eu voltei a ter energia, eu voltei a estudar alguma coisa. Então, acho que é um período de vida que eu sempre falo, ao invés da pessoa se deprimir, ficar triste, porque, enfim, está envelhecendo, que ela faça do limão uma limonada. Não, agora eu tenho mais tempo, meus filhos já estão criados, eu tenho uma estabilidade financeira, eu vou me dedicar a algo novo, algo que eu goste, para justamente ocupar áreas diferentes do cérebro e continuar bem, né, cognitivamente e emocionalmente. E foi isso que eu fiz também. Eu estava chegando perto da menopausa e disse, eu vou ter que estudar alguma coisa diferente, eu vou ter que me movimentar, eu vou buscar para que eu fique bem. E aí eu não tive um dia de tristeza, porque eu estava ficando mais velha. Então, acho que serve, assim, né, como, né, uma inspiração, talvez, para as pessoas, para que elas busquem, ao invés de ficarem tristes, busquem coisas novas, busquem se reinventar nessa fase da vida, porque, afinal, nós temos pelo menos mais 1/3 da vida quando nós entramos na menopausa, pelo menos, porque a nossa expectativa hoje em dia está em 80 anos. E provavelmente a nossa geração aqui vai viver até os 100. Então, talvez a gente esteja bem no meio da vida. Então, acho que serve, né, como
um incentivo, talvez, para as pessoas buscarem isso. Bacana demais. Aliás, nessa linha, quando a gente fala em climatério, algumas pessoas ainda têm no inconsciente coletivo que é o calorão. Ponto. Mas não é, gente. Eu não sabia também, Cunhava. Tem vários, não sei quantos sintomas, mas mais de 100 sintomas. Mais de 100. Atrelados ao climatério, né? Então, a depressão pode ser um deles, que nem todo mundo sabe. Que mais, doutora? Esquecimento. Esquecimento, a memória, né? Ansiedade também, às vezes não é na forma de depressão, mas ansiedade, né? Diminuição de libido, a vagina mais ressecada, questão de dores articulares, né? Às vezes começa a ter umas dores articulares meio sem explicação, é diminuição de colágeno aí nas articulações, né? Então, enfim, as pessoas às vezes realmente associam só ao fogacho, mas a gente tem uma série de outros sintomas. Até às vezes tem gente que tem tipo um choque assim no corpo, que seria uma coisa que a pessoa jamais associaria à menopausa, né? Mas assim, uma das coisas que chama muito atenção é o cansaço, a falta de energia e a falta de memória. Isso são queixas muito frequentes. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, duas na verdade, depois tem a segunda. Nesse caso, qual é o papel do parceiro para o estímulo, para que ela volte a se sentir querida ainda, ou seja, todos esses aspectos que não vamos entrar aqui em detalhezinhos. Levando em consideração que esse homem também está na andropausa, né? Isso aí. Possivelmente. Possivelmente. Eu acho que o parceiro, é muito importante que os homens entendam que esta fase da vida as mulheres têm esses sintomas e elas precisam de um acolhimento do parceiro. Porque o homem que não está a par disso, realmente ele pode não compreender e pode haver um problema entre o casal. Tem uma peça da Cláudia Raia agora falando sobre a menopausa, eu tive o prazer de assisti-la em São Paulo, e é fantástico, porque ela fala de tudo isso, sabe? Então, eu acho que ela tá servindo como uma pessoa disseminadora, né, dos sintomas da menopausa e de quanto isso afeta a vida do casal. Então, quem tiver a possibilidade de assisti-la, recomendo. Fala muito sobre isso. E a segunda pergunta, ela é mais genérica, porque eu tenho me deparado com vários amigos meus, inclusive que dizem assim, eu não sei se eu tenho demência, eu não estou conseguindo mais segurar nada, sabe? Não reter informação, digamos assim, né? Perdeu o filtro. Parece que passa do lado, assim, né? Bate no ouvido e volta. Tem algum suplemento que pode ser indicado? Como é que... Eu estou falando aqui especificamente de pessoas do sexo masculino que têm, diga assim, apresentado essa queixa, né? Com certeza. Assim como para a mulher, para o homem também existem vários suplementos para a gente estimular o cérebro, né? Isto. Atualmente eu estou fazendo uma mentoria sobre o cérebro na menopausa. Uau! Mas que também reflete para o homem também, não é específico para a mulher. E tem N suplementos que a gente pode usar para fazer o estímulo do cérebro. Então, tem muita coisa para ser usada. Eu gosto quando a gente entrevista pessoas da área da saúde que falam com propriedade de suplementos. Porque tem muita gente que tem o suplemento como um negócio para ganhar dinheiro. Isso. E outros para ajudar a saúde. Isso aí. E também, assim, o que a gente fala? As pessoas, às vezes, não têm conhecimento, então, mesmo colegas meus, às vezes, condenam essas práticas e uso de vitaminas e suplementos por nunca ter estudado sobre o assunto e nunca ter testado em si mesmos e nos seus pacientes. Então, é muito importante a gente saber, a gente tem, por exemplo, a coenzima Q10, se fala muito sobre ela, é um estimulante para o cérebro, né? A gente tem plantas fitoterápicas, né? Rhodiola rosa, ashwagandha, a gente tem algumas plantas que estimulam o cérebro. Então, é importante, né, a gente ter conhecimento e a gente poder prescrever de acordo. A gente tem algumas medicações, por exemplo, que estimulam o GABA, que é o relaxante. Então, para aquela pessoa com muita ansiedade, a gente tem que fazer um estímulo do GABA. Então, a gente tem uma série de suplementos que podem ajudar. Solução tem. Solução tem, tanto para memória, quanto para ansiedade, quanto para depressão. A gente tem uma série de suplementações. Claro que casos graves devem ir para o psiquiatra. Mas a demência começa bem mais tarde, pelo ciclo normal do ser humano, né? Sim, normalmente mais tardia. E a gente tem como preveni-la, né? Com certeza. Doutora, só para fechar o programa, eu preciso realmente fechar o programa, perfeito. Mas estamos no Outubro Rosa. Quais as orientações, assim, 3 ou 4 básicas para a gente fazer prevenção? Porque tem várias mulheres com mais de 70 anos que estão tendo câncer de mama agora. E todo mundo já sabe que câncer vai ser uma questão de quando, né? Não mais quem. É verdade. As mulheres que envelhecerem mais têm mais chance de ter câncer, tá? Só que geralmente o câncer na idade mais avançada, ele também não é um câncer tão agressivo.
mas o principal fator de risco para ter câncer de mama é o índice de massa corporal acima de 30, ou seja, a mulher estar com sobrepeso. Esse é o principal fator de risco disparado. A gente tem um grande estudo que foi feito no Reino Unido que mostrou que as mulheres, de cada 1.000, 23 vão ter câncer de mama. As que tiverem índice de massa corporal acima de 30, dobram o número de casos. Exatamente dobrou. Ao invés de ser 23, são 23 mais 24. Na verdade, teve até um caso a mais. Então, exatamente dobrou o risco. E o principal fator disparado de proteção para não manifestar o câncer de mama é a atividade física. Então, dessas 23 pacientes de base que a gente tinha de cada 1.000 que tinham câncer de mama, a gente teve 7 casos a menos naquelas que praticavam atividade física regular de pelo menos 2 horas e meia por semana. Então, acho que essa é a dica principal para que as mulheres se cuidem, para que elas mantenham o peso adequado e pratiquem atividade física. Bacana demais. Doutora Cristina, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, tenho certeza que nós, aliás, tenho absoluta certeza, convicção, inclusive, de que nós acrescentamos muito nesse Vitrine de Negócios informações precisas, informações importantes, para que nós tenhamos cada vez mais saúde. Obrigado, Beverly, por ter trazido essa criatura. Imagina, eu que agradeço. E a gente volta no próximo sábado com outro tema, com outro convidado. Vocês devem ficar aqui sempre no Vitrine de Negócios, de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã. Lembrando que nós estamos aqui para a CDL Caxias e o Cicobi Vale do Vinho. Tchau! Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.